Está no ar. Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo, aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também por imagens, pela UTV, a TV da internet, pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligadinho, tudo à sua disposição para você acompanhar o nosso trabalho, a nossa jornada de hoje, até 1h da tarde. A gente quer você por aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Interaja com a gente, com os nossos convidados, faça perguntas a eles pelo 973350038, de novo, 973350038, 12:02 agora, minha gente. Eu sou Mauro Friesman, sexta-feira chegou e um papo muito interessante, muito legal hoje por aqui. A gente vai falar de moda e estilo, temos música, temos bastante assunto cultural e de entretenimento na nossa pauta, na nossa conversa de hoje. Eu apresento aqui inicialmente Kátia Simone, ela é empresária, consultora de moda e estilo. Kátia, tudo bem? Bem-vinda, boa tarde, obrigado mais uma vez pela presença aqui com a gente. Boa tarde, Mauro. Eu que agradeço estar aqui com vocês nessa conversa sempre gostosa de início de tarde. Agradeço você, a UTV, todo o pessoal aí da equipe de vocês. Obrigada por esse convite mais uma vez. Legal, Kátia. Muito obrigado. Eu apresento também a Paula Parisot, artista visual, escritora. Ela está em Buenos Aires. Tudo bem, Paula? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui e obrigada pelo convite. Obrigado pela presença. Também com a gente, para essa conversa de hoje, Teco Fux, compositor, produtor, instrumentista. Tudo bem, Teco? Tudo bom, Mauro? Agradeço demais o convite e muito bom estar aqui participando com esse pessoal talentoso aí. Obrigado pela presença, Teco. E o Caio Freire também com a gente. O Caio é ator, é dublador, é em cartaz, ele está em cartaz com a peça Para os Dois Lados, aqui em São Paulo. Tudo bem, Caio? Bem-vindo. Tudo bem, Mauro? Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazerzão passar essa tarde aqui com vocês, viu? Muito obrigado mesmo. Vamos lá, minha gente, 12:03 agora, nosso primeiro assunto desta sexta-feira para análise de vocês. Olha, tá tramitando na Câmara dos Deputados, só que bem devagar, sem grandes avanços, um projeto de lei que cria a Política Nacional de Desenvolvimento da Economia Criativa. Entre os destaques desta proposta estão a formação de fundos de financiamento para projetos culturais e criativos, além da promoção de ações de capacitação e também de formação de profissionais da cultura. A economia criativa tem se destacado como um setor em crescimento, impulsionando a inovação e gerando empregos. E tem uma estimativa aqui do Observatório Nacional da Indústria, a respeito dessa área, a área deve gerar mais de 1 milhão de novos empregos até 2030. Teco, eu começo com você a respeito desse tema. Economia criativa, muita gente não entende este conceito. Somos nós aqui, da cultura, da arte, do entretenimento, e seria muito bem-vinda uma política nacional de desenvolvimento para essa área, com fundos de financiamento, mas está tudo muito devagar lá em Brasília, seu entendimento. Pois é, a gente estava até comentando um pouquinho há pouco tempo atrás, mudam os governos e a gente tem que ficar esperando que isso aconteça de alguma forma, de uma boa vontade de pessoas, né? Nesse caso aqui é uma coisa importante no meu ramo, dos outros ramos que se relacionam, meu ramo de música, dos shows, entretenimento, do cinema também. Eu trabalho muito com música de cinema e eu tenho notado nos meus amigos cineastas que tem voltado assim uma leve brisa de esperança de ter alguma coisa, outra vez, uma coisa que abra esses investimentos, né? Essa coisa, inclusive, de treinamento de pessoas, de profissionais na área, assim, desde o iluminador, desde o cara do cabo, sabe? De tudo isso é importante no cinema, na música ou em qualquer outra arte. Mas, assim, não é uma coisa que a gente deveria estar discutindo, isso deveria ser constante na nossa vida, a gente só teria que aprimorar isso, né?
E como faz falta, dependendo do dirigente que a gente tem aqui a cada 4 anos, fica essa coisa que está realmente passos de tartaruga. Assim, sempre você tem que contar. Na verdade, a gente tem que se mexer bastante, o setor tem que se mexer bastante e cutucar essas pessoas para que aconteça alguma coisa. Vai ser sempre assim. Paula, vai ser sempre assim, senão é aquela história, tem hora que tem dinheiro, tem hora que não tem dinheiro, o profissional às vezes não tem condição de se capacitar melhor, enfim, então a gente precisa, na verdade, ter uma política de Estado para isso tudo, não é uma hora cada governo faz do jeito que acha, não? Não, é o que a gente estava realmente conversando antes de começar o programa, que é justamente importante ter uma política de Estado e que seja uma coisa constante. Muda o governo, muda, entendeu? Aí fica muito complicado. Eu estou mais otimista com a mudança de governo. Eu estava até comentando que eu vejo que o fundo setorial, que eu já fiz um programa com o fundo setorial, está voltando a se mover, mas é uma coisa, né? São coisas que tinham que ser política de Estado, que seja uma coisa constante, que a gente saiba que não que vai estar, né? Sim. Caio, o seu entendimento sobre esse tema? Bom, é bem isso, né? Eu concordo bastante com o que o Teco disse em relação a essa constância, né? Eu acho que falta muito incentivo também para que as pessoas tenham entrem nessa profissão, nas artes. Quando você vai para isso, é muito porque você quer ir. Você não tem um incentivo. Eu falo muito como na minha visão de ator, assim, tudo que eu fiz foi da maneira independente. Você conseguir um incentivo, você conseguir um apoio, ou você conseguir leis que viabilizem isso, é sempre muito difícil. Elimina-se ministérios, descontinuam coisas, tiram leis, botam leis, então tem que ter essa constância, senão, que nem falaram, assim, né? Passa 4 anos, qual é a garantia que a gente vai ter que aquilo que a gente começou vai continuar? Então a gente fica nesse campo um pouco obscuro, né? Eu não sei, né? Não, é Fala, Paula. exatamente o que o Caio está dizendo, e a importância da arte, porque parece que é uma coisa supérflua e não é. E por Sim. isso corta, volta, vai, não vai, tem dinheiro, não tem, tira o ministério, ou seja, parece que é uma coisa supérflua e não é. É essencial, na verdade, né? É básico. É essencial. E eu acho que, assim, hoje em dia, cada dia mais, a arte... Vou sair um pouco do assunto, mas a gente pensa, hoje em dia a gente vive numa sociedade que são números, que são gráficos, que procura medir tudo, e a arte é justamente esse lugar que não pode ser quantificado. É esse lugar da beleza, do horror, do sublime, que é fundamental para o indivíduo, para uma sociedade, para a cultura, para um país, para todos nós como sociedade. Isso é esquecido quando uma pessoa tira um ministro de um ministério, né, de cultura de um país. É muito grave. E olha, se quando o Observatório Nacional da Indústria fala na geração de mais de 1 milhão de novos empregos até 2030 na economia criativa, isso poderia ser muito maior, né, se o assunto fosse levado a sério, não é, Kátia? E na sua área, e na moda, como é que esse setor da economia criativa depende de uma política nacional para o desenvolvimento do trabalho? Eu acho que, voltando um pouquinho no que a Paula nos falou, né, tem um pouco essa visão de, quando se fala em setor criativo, infelizmente, a gente ainda tem essa sensação por algumas autoridades ou pessoas que poderiam estar nos ajudando a defender, que acabam tendo a ideia de isso ser algo superficial. Então, não é, porque só quando a gente fala do setor criativo dentro da moda, e a gente não fala só da moda como vestuário, né, mas também a moda como uma intervenção cultural, uma parte da expressão cultural, né? Então, só dentro da moda, esse setor criativo, ele representa 2,4% do PIB. Então, a gente não dá para dizer que isso é superficial, é uma representação muito significativa e que tem que ser olhada com bons olhos, com responsabilidade e com a importância que tem realmente. É uma pena
que às vezes passa um pouco ao largo das decisões primordiais. Legal, gente. Olha, meio... Só uma coisa assim, como isso a gente que está dentro da arte, assim, desse tipo da parte da cultura, você sabe da importância, mas assim, quando você vai, tudo que é retratado, tudo que assim, numa peça de teatro, num desfile de moda, ou então num cinema, na música, né? Você vê como isso você leva aquela sua tribo, você vai expor essas coisas, como isso é importante para o país, assim, como, por exemplo, eu estava comentando com o meu filho, numa viagem que eu estava fazendo agora, como Nova York é uma das cidades mais filmadas no mundo, então quando você vai lá, você quer lembrar daquele seriado, você quer, sabe, como isso agrega no turismo, que não teria nada, não teria uma conexão lógica, mas como é importante a gente vender assim, a nossa arte, sabe, qualquer estímulo que seja, assim, como é importante, como os governantes não veem isso como primordial também, né? Isso que todo mundo está concordando, né? 12h11, pessoal, sexta-feira por aqui, programa Gente que Fala, estamos ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Vamos trocar de assunto, vamos falar agora sobre a arte latino-americana, que tem ganhado cada vez mais espaço no mercado internacional. São muitas as galerias, museus e leilões expondo e vendendo obras que refletem a diversidade cultural, as lutas políticas, os elementos folclóricos e muitos outros aspectos da vida na região. E, olha, essas obras passam pela arte indígena, o muralismo mexicano, o taxismo e o concretismo no Brasil e o surrealismo na Argentina, além de muitos outros artistas emergentes que vêm produzindo trabalhos inovadores e provocativos que desafiam as convenções estabelecidas. Paula, vamos falar sobre esse movimento, então, de conquista aí do mundo, né, pela arte latina. Esse movimento começa exatamente quando? Eu não sei te dizer exatamente quando, né? O muralismo, mencionou agora o muralismo mexicano, Diego Rivera, José Clemente Orozco. Hoje em dia, eu acho que a arte latino-americana, não sei se diria que está em alta ou não, eu acho que a arte, como a moda, né, que a gente está aqui com a Kátia, sempre tem os períodos e tem as modas, mas tem sempre o artista que segue, né, uma carreira, que é a vida dele, que vai fazendo isso, e a moda, a tendência vai mudando, e isso segue. Eu não acredito que a arte latino-americana agora está em alta, pode ser que sim, mas eu acho que está muito... Olha, quanto mais se abrir, mais espaço tiver para mais gente, melhor. Por isso a importância das políticas de cultura, né, que a gente estava falando agora, porque quanto mais abrir, mais espaço, mais chegar ao público, à sociedade, que a arte seja parte entendeu? É tão importante comer, morar, educação, saúde, tudo isso é fundamental. Isso eu destaquei. Eu sei que você destacou a arte latino-americana, mas eu acho que é uma coisa que uma hora, entendeu? Está em alta, depois vem outra coisa. Eu acho que isso vai mudando. Não sei se... Agora, vamos falar especificamente sobre a arte latino-americana, porque eu destaquei aqui os diversos estilos, os diversos movimentos, por exemplo, a arte indígena, o muralismo mexicano, aí na Argentina, o surrealismo, enfim, são trabalhos, são olhares, né, dos artistas como eu destaquei aqui também, que desafiam as convenções, ou seja, são olhares com crítica social, com crítica política, são esses os pontos que mais têm chamado a atenção do mundo, e por isso esse movimento, né, de conquista da arte latino-americana mundo afora, por esse espaço. Uhum. O que você está... Olha, eu não sou uma historiadora de arte, eu não poderia te responder especificamente, mas eu acho que ao longo da história, sim, tiveram movimentos que tiveram grandes destaques. Eu acho que hoje, da maneira que tantas coisas estão sendo discutidas, que já era um tempo, né,
todos os movimentos que estão acontecendo e que ainda é pouco, deveriam ter mais, isso está abrindo, e muita gente que antes era invisibilizada está finalmente tendo o seu espaço. Mas, e para também falar de políticas, de culturas, enfim, ou seja, cada um está tendo o seu direito de fala, né? Cada um está tendo o seu direito de fala. Eu não sei bem como eu poderia te explicar isso, porque não... O que você tem desenvolvido aí na Argentina? Você mudou para a Argentina quando? Como é que é o seu trabalho? Eu mudei para a Argentina tem 8 anos. Eu comecei minha carreira como escritora, só que eu sou formada, eu sou mestre em Belas Artes pela New School em Nova York. E meu trabalho, publiquei meu primeiro livro de contos, A Dama da Solidão, e aí foi finalista no Prêmio Jabuti, segui escrevendo romance, fazendo também antologias sobre literatura contemporânea brasileira, só que, a partir do meu segundo livro, eu comecei a acrescentar elementos de artes visuais, de performance, depois desenho, pintura. Aí fiz um programa de televisão chamado A Crucigramista para o Arte1, onde, criando o programa, apresentando, escrevendo roteiro, tudo isso eu acho que eu fui juntando. Meu trabalho é totalmente transdisciplinar. E eu justamente fiz um programa crucigramista que era sobre arte na América Latina, que a gente justamente falava sobre vários... não sobre os movimentos, mas a gente apresentava artistas e tratava a América Latina como se fossem como se fosse uma pequena enciclopédia antiga, cada episódio tinha uma cor e a gente falava de identidade, de memória, e aí a gente pegava desde figuras icônicas, né, da arte, mas não só das artes visuais, mas também da literatura, como Borges, Frida Kahlo, enfim, ícones, até tudo o que está acontecendo na contemporaneidade, vindo para o hoje, as mostras que estão acontecendo, tudo isso. E foi um programa que, enfim, passou na televisão mexicana pelo Museu del Chopo, em Portugal, e também participou de Bienal. Hoje é usado em algumas universidades para ensinar arte na América Latina. Mas por isso que eu me senti um pouco incômoda com a tua pergunta, porque eu sinto que eu não tenho a formação para realmente te responder isso. Eu posso dar minha opinião, né? Sim. Mas vamos continuar falando do seu trabalho. Quando você decide mudar para a Argentina, isso aconteceu há 8 anos, foi uma decisão pessoal ou até profissional, entendendo que você teria um melhor público aí, você poderia trabalhar as suas vontades profissionais aí na Argentina sem ter um resultado melhor? Foi uma decisão pessoal, né? Mas que, para mim, me abriram muitas portas e também fizeram com que, de repente, eu me sentisse sul-americana, não sei nem se eu diria latino-americana, porque eu acho que é diferente, América do Sul e América Latina, mas sim, latino-americana. De repente eu falar espanhol, ler em espanhol, isso mudou muito, né? Porque antes eu falava portunhol, que eu acho que o portunhol é uma beleza quando a gente pensa que é criativo e vem de uma necessidade da gente se comunicar com os países vizinhos. E nada, eu gosto muito de morar na Argentina, mas eu também estou sempre em São Paulo, vou e volto no Rio, mas me inseriu dentro da América Latina, porque às vezes a gente no Brasil, né, por falar português, ser um país com dimensões continentais, a gente fica um pouco separado, né, dos nossos vizinhos. Você está escrevendo sobre o que agora, Paula? Ou imagina escrever sobre o quê? Qual é o seu próximo projeto? Eu agora estou com uma mostra aqui em Buenos Aires, no Museu Contemporâneo del Sur, e estou preparando uma mostra para uma galeria aqui, para negro, que a gente abre em novembro. Em fevereiro, estou abrindo uma mostra na Sociedade Nacional de Belas Artes, com curadoria do Vitor Gorgulho, que é a primeira vez que eu vou trabalhar com um curador brasileiro, e estou feliz com isso. E estou também lançando um livro infantil, meu primeiro livro infantil, que está saindo agora no final do ano na Argentina e em outros países latino-americanos, e só em 2025 no Brasil.
vai sair primeiro em espanhol que em português, e todos os desenhos são meus. E também vou fazer uma música com o cantor uruguaio Dani Wumpi, que quem não conhece vale a pena buscar, ele é um gênio. Então, assim, é um livro infantil que eu escrevi histórias, que tem os desenhos, que a gente vai fazer música, por isso que eu digo, tudo transdisciplinar, né, o que eu faço. Legal, 12h21, este é o programa Gente que Fala, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, estamos ao vivo, também por imagens pela Altivia TV da internet e redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, está tudo no ar para você acompanhar essa nossa conversa, o nosso papo de hoje aqui com os nossos entrevistados. Bom, gente, moda e estilo costumam andar juntos, mas são assuntos bem diferentes, completamente diferentes. Os especialistas explicam que quem tem estilo tem suas peças-chave e algumas marcas registradas que não mudam a cada temporada. Já a moda muda bastante, envolve tendências e a busca por pertencimento, porque o vestuário indica a nossa posição no mundo e pode completar o estilo de cada um. Kátia Simone, o que é mais importante, ter estilo ou estar na moda? Ter estilo sempre. Apesar de, assim, o estilo também pode mudar, né? Também como a moda, o estilo, ele também acaba sendo um pouco abrindo alguns espaços para você entrar em algum grupo, não só pela moda, mas também pelo seu estilo de ser. Mas a gente oscila um pouco também dentro do estilo. Isso não tem nenhuma importância, a gente pode ir aperfeiçoando o nosso estilo, ou ir refinando o nosso estilo, e até mesmo a gente pode buscar estilos diferentes em determinados momentos da nossa vida, né? Mas, claro, a roupa, ela te ajuda bastante nisso, mas não dá substância para isso, né? Se você não estiver seguro do seu estilo, a roupa não segura esse estilo. A roupa pode enganar um pouquinho por um tempo, mas não segura o seu posicionamento, o seu estilo de vida mesmo. Pessoas, de uma maneira geral, Kátia, elas têm o entendimento do que é o estilo, que geralmente na hora de comprar uma peça, na hora de renovar o guarda-roupa, eu quero ver se está na moda. As pessoas, acho que geralmente vão por aí, né? E não necessariamente aquilo tem a ver com o estilo da pessoa. Essa sensação de você comprar o que está na moda, o que está na vitrine, ou o que todos estão usando, a gente tem que falar da sensação do pertencimento, né? Você compra aquilo para se sentir pertencendo àquele grupo, àquela classe social, ou o grupo mesmo onde você está inserido. Tem essa questão de querer estar na moda. A gente quer estar na moda, mas a moda muda. Então, o que dá para fazer é ter a inteligência de comprar peças, escolher peças que estão na moda, mas que não ferem o seu estilo, que te deixem à vontade dentro do seu estilo, usando aquela peça de moda. Eu acho que essa é uma observação importante de fazer na hora da compra. Ou, às vezes, a gente também quer experimentar. Está na moda, não é o meu estilo, mas eu quero experimentar. Então, está tudo bem. Às vezes, comigo acontece isso e com várias pessoas acontecem. A gente não pode ter muito medo de arriscar um pouquinho, de transitar um pouquinho em outros estilos, em outro tipo de moda, porque ela é volátil, então vamos ali, a gente experimenta, não deu certo, é só uma peça de roupa, é só não colocar novamente. E quando for, assim, investir em uma roupa, como você diz, vou renovar o guarda-roupa, né? Então, nesse momento de investimento, aí a gente tem que esquecer um pouquinho a moda e focar mais no estilo, na durabilidade da peça. Aí tem que ter um pouquinho mais de atenção, entender qual é o teu estilo.
Como é que a gente faz para descobrir o estilo? Quem tem essa dificuldade de chegar lá, para onde tem que olhar? Tem que se olhar, tem que olhar o meio onde vive, entender aonde é que você se sente bem, aonde circula bem, qual é o estilo que te deixa confortável. Às vezes as pessoas não entendem, realmente não conseguem definir ou não estão atentas a isso. Eu consigo ajudar, mas existem outros profissionais também que conseguem ajudar, e isso você consegue através de investigação mesmo, de pesquisa, para entender quais são as suas funções, quais são os seus papéis, um pouco como no teatro, né, que a gente está falando aí, quais são os seus papéis na atualidade, você é pai, é mãe, qual o tipo de trabalho que tem, os lugares que frequenta, e qual a imagem que você quer passar nesses ambientes que você frequenta, nesses lugares que você circula. Então, é uma investigação bastante profunda, é quase uma análise, né, de comportamental mesmo, para entender qual é o estilo e como seguir nesse estilo, né, o que te ajuda a mostrar esse estilo, porque às vezes a gente acha que tem um estilo e demonstra outro completamente diferente sem ter consciência do que está fazendo. Esse é o problema. Bom, Kátia, a nova estação acabou de começar, tem poucos dias, e para ódios e paixões em relação ao verão que logo chega, né? Porque tem gente que não gosta e tem gente que ama. O que é que está pintando aí na moda para a nova estação, de diferente do que já ocorreu? Bom, o diferente que eu percebi, né, que já está chegando até, já está aqui com a gente, porque a Europa está mostrando e aqui a gente já está usando, né? Porque o verão lá, eles já estão mostrando o verão que vai chegar e para a gente já está chegando. Seguem as cores mais claras, que sempre veio no verão, os tons pastéis e a coisa um pouco mais leve de verão. O que eu vejo de diferente para essa estação, que a gente não estava acostumado a ver no verão passado, é o metalizado. Está realmente muito presente essa questão do dourado, do bronze, do prata em calças, vestidos, então está parecendo muito metalizado, e o bordado também voltou. E com relação às texturas, né? Essa coisa de parecer um pouco mais sintético, não tá. Isso, para mim, fica um pouquinho diferente, porque o verão a gente quer aquela coisa do algodão, do mais fluido, mas desta vez está chegando coisa um pouco mais firme, no metal, até o próprio couro sendo usado no verão, obviamente um couro mais maleável, mais leve, mas até o próprio couro. E os laços, né, voltaram também, está um pouco over. Kátia, a moda, de alguma maneira, se preocupa em apresentar soluções para esse momento que a gente vive de 4 estações no mesmo dia. A gente agora teve 36 graus e hoje tem 18, ou seja, a metade, enfim. Então, um dia é para uma situação, para outro dia é outra. Enfim, a moda está pensando como adaptar as pessoas para isso. Essa situação é bastante nova, né, no mundo. Essa mudança climática, ela está acontecendo, essa oscilação é muito nova para todos, né, não só para o Brasil, mas para o planeta como um todo. E o que a gente faz na moda é ter ter peças um pouco mais versáteis. Então, está sempre com algo que possa te agasalhar, mas que não tenha volume, que não tenha peso, que você consiga dobrar e carregar dentro da bolsa, como um corta-vento, mas que tenha um pouquinho mais de proteção. Eu acho que essa é a saída que a gente tem de imediato. Então, são coisas leves, maleáveis e que aquecem,
para que você possa colocar. E também, assim, está pronto para tirar, né? A gente aqui no Brasil, às vezes, se veste para o frio só com roupa de frio, porque nossos ambientes não são tão preparados para o frio. Então, acaba sendo frio mesmo na parte interna. Mas a gente tem que estar preparado também para tirar e estar com algo bacana por baixo. Então, preparado para vestir, para se despir. Para se vestir bem, é preciso ter dinheiro? Não necessariamente. E a gente pode também pensar no ter dinheiro de forma diferente, né? Porque se eu tenho dinheiro e quero comprar uma peça cara, eu preciso estar atenta de comprar uma peça cara, clássica, e com multifuncionalidade, que eu vou amortizar esse investimento. Eu gosto muito de usar essa palavra, porque é um investimento. Se eu comprar uma peça de presença e que custe caro, eu preciso baratear essa peça ao longo da vida, né? Ela tem que ter uma vida útil longa e aí ela deixa de ser cara. Então, foi cara na aquisição, mas o custo se diluiu com o uso, usando de formas diferentes, momentos diferentes. Eu acho que hoje não tem mais essa coisa de comprar um vestido só para festa ou um blazer só para um casamento. Você tem que ter peças de roupa que transitem bem, mudando o acessório, mudando o calçado, enfim, tem uma forma diferente de colocar. Isso é algo que a gente pensa, então, em custar caro, né? Pode sim custar caro, mas esse custo pode ser diluído. E pode custar barato. Se você tem bom gosto, você sabe o que procura e o que você precisa, que não é mais uma peça para usar um dia e entulhar no seu armário e depois nunca mais encontrar. Então, às vezes, até essa peça que foi barata ficou cara depois. Então, Verdade. Eu fiz essa pergunta, Kátia, porque é o seguinte, tem gente que acha que para se vestir bem precisa gastar muito dinheiro, entra em várias lojas e gasta um caminhão de dinheiro e faz tudo errado também, né? Então não é o caminho, certamente esse não é o caminho, não é gastar dinheiro, é ter o bom senso, ter o entendimento do que precisa ser adquirido, né? Exatamente. Eu gosto sempre de dizer que não tem o certo ou errado, é o que você gosta. Se você comprou e vai usar, é uma peça diferente, corresponde ao que você quer, é o seu estilo, então vamos lá, vamos comprar e tudo bem. Mas eu acredito que hoje já está mudando um pouquinho, as pessoas já estão começando a ter o olhar para o reciclar, para o doar, trocar, comprar em brechó e assim, buscar não comprar errado. Nós temos muitas opções, principalmente aqui em São Paulo, de entrar em uma multimarcas e comprar uma peça legal por um preço baixo e com bastante uso. Muito bem, gente. 12h34 agora, uma parada breve no programa Gente que Fala. Vamos ouvir a mensagem do nosso apoiador, um golinho de água para cada um. A gente já volta em seguida com a sequência dos temas por aqui. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Faltando 26 minutos para 1h da tarde. Agora estamos de volta. Programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, pela Rádio 365, ao vivo. A Rádio 365 é a sua rádio de todos os dias. Também pela UTV, a TV da internet e pelas nossas redes sociais. Gente, eu vou apresentar agora o Daniel Matos, economista, ele é advogado, perito judicial, especialista em direito tributário, e ele vai conversar com a gente sobre algumas coisas que não tem necessariamente a ver com a moda, por exemplo, da Kátia Simone, porque nos últimos meses, olha, uma série de empresas ligadas ao varejo vem preocupando investidores e clientes. Primeiramente, Daniel, boa tarde para você, como é que você está? Boa tarde, Mauro, tudo bem? Boa tarde a todos.
Olha, a gente falava antes do intervalo, antes da sua chegada, Daniel, sobre moda, sobre estilo. Fiquei pensando aqui um gancho para puxar o seu assunto de economia. Vamos fazer o seguinte: economizar está na moda. Pronto, é isso. Sim, economizar faz bem, né? Também ficar no look, eu acho que também tá super. Legal. Bom, vamos falar do seu assunto aqui rapidinho. Essa preocupação aí de investidores nos últimos tempos aí com diversas empresas do varejo, o que está acontecendo com as Casas Bahia, Daniel? Infelizmente, né, o setor de varejo ele foi muito afetado durante esse período pós-pandemia, né? Ele sofreu muito. A macroeconomia, os juros, ele acabou demorando muito para ter uma redução, agora que a gente está em 12,75% ao ano, com expectativa de fechar em 11,5% a 11,75%. É muito elevado, é verdade, mas é uma redução que auxilia muito no desenvolvimento do modelo de negócio. Bom, sobre as Casas Bahia, assim como outras empresas desse setor de varejo, o que acontece? Culturalmente, né, desse ambiente, a gente acabava tendo um acesso do consumidor ou uma tomada de decisão do consumidor por um bem ou um serviço cuja escolha se dava de forma presencial. Como a gente sabe, antes da pandemia, a compra dos produtos até ocorria pelo e-commerce, né, numa plataforma virtual, só que com o advento da Covid, houve uma intensificação disso em razão das medidas de restrição de circulação, o que acabou gerando um impulso, uma amplificação na compra de produtos à distância. Desta forma, o que aconteceu? O hábito do consumidor mudou, né? A forma como ele consome, ele não deixa de consumir, eventualmente ele até pode, em razão de uma restrição financeira, mas o consumo ele se dá. Em relação às Casas Bahia, em especial, o que acontece é que, como as pessoas mudaram esse hábito e passaram a consumir mais nesse formato eletrônico, você acaba tendo uma desnecessidade, na minha perspectiva, em relação a você ter lojas físicas. Então, as Casas Bahia, entre outras do setor, acabaram tomando decisão de realizar algumas mudanças estratégicas, dentre elas, fechamentos de loja ou redução de espaço. Por falar em moda, e Marisa, hein? O que está acontecendo com a Marisa ainda para esse final de ano e perspectiva para 2024? Então, Marisa, além da mesma afetação, tá? Infelizmente, a Marisa ela tem um problema muito específico que a Marisa ela tinha uma oferta de um cartão de crédito dela em que a consumidora ou o consumidor poderia fazer a aquisição dos seus produtos. Ocorre que ela dilatava o prazo de pagamento, ela viabilizava condições de parcelamento. No entanto, a inadimplência dela acabou elevando um pouco, que acabou prejudicando um pouco esse modelo de negócio, somatizando isso com esse período de alteração de hábito do consumidor e aspecto estrutural macroeconômico. Então, ela vem tentando, sim, fazer reestruturação e manter os aluguéis dos prédios dela em dia. Para a gente encerrar, Daniel, Americanas, quais são os direitos dos investidores minoritários aí frente a tudo que está acontecendo com Americanas? Não, Americanas é uma infelicidade, né? Porque se a gente analisa, era uma grande empresa que, por um curto período de tempo, sobreveio essa informação de maquiamento no balanço, dados alterados. O que acontece? Quando um investidor minoritário ele compra uma ação, ele compra com base nos relatórios, normalmente ele faz uma aquisição de longo prazo, porque ele confia na empresa. Quando ele tem essa quebra de confiança, a legislação possibilita que ele possa ingressar com uma medida judicial, por exemplo, ou até numa câmara arbitral, para reaver os direitos dele e ser compensado nessa quebra de confiança que deveria existir. Legal, Daniel Matos, muito obrigado por essa conversa. Daniel Matos, economista, perito judicial, advogado, sempre trazendo luzes aqui sobre os assuntos da economia. A gente volta a se falar na semana que vem. Um abraço para você. Boa tarde. Obrigado, Mauro. Boa tarde a todos. Bom, gente, vamos lá, 10 minutos, não, faltando 20 minutos para 1 da tarde agora, aqui no programa Gente que Fala. Próximo tema: diversas organizações que representam o setor cultural no Brasil e no mundo assinaram recentemente uma carta aberta alertando para a necessidade de um debate franco e concentrado sobre a inteligência artificial. O pleito central
desse encontro de ideias aí dessa carta é que se estabeleçam garantias para a manutenção dos direitos autorais e se apliquem práticas justas de concessão de licenças. Para os signatários, é preciso garantir que as empresas de inteligência artificial remunerem os artistas, os intérpretes e criadores humanos cujas obras são exploradas. Como é que está esse caminho aí para uma regulamentação definitiva, de fato, o Teco, porque é todo o setor cultural e preocupado com a proliferação da inteligência artificial, não se trata de ir contra isso, mas é preciso criar aí uma adaptação a essa evolução, a essa novidade. Sim, sim, sim. Porque se você olhar para a história, assim, eu particularmente no meu setor, eu já estou... Qual que é o meu negócio? É fazer músicas para imagem, músicas originais para imagem, tanto na publicidade, quanto no cinema, quanto documentários, ou TV, né? Ou jingles, essas coisas. Mas o que protege a gente nesses vários setores é o direito autoral. Assim, o que monetiza você, não muito bem, mas é a única coisa que, vamos supor, artistas que nem eu não sou um cara de performance ao vivo. Meu trabalho é dentro de estúdio, a minha música é jogada dessas coisas que eu te falei, dessas imagens. No então, cinema assim, e na publicidade. cinema, Você publicidade. Sim, produtor de trailer. isso. O que acontece? A única maneira de eu ser remunerado é via direito autoral, via execução pública, que o ECAD, que é o órgão oficial, recolhe e distribui para os autores. Então, assim, e de tempos em tempos aparecem assim, eu não sou nada contra a tecnologia, inteligência artificial, de jeito nenhum, porque eu já assisti isso algumas vezes. Lá atrás, quando eu comecei a tocar na publicidade, gravar, essas coisas, apareceram os instrumentos, os samplers, que simulavam instrumentos originais, acústicos. Foi um choque. Porque a bateria eletrônica, os teclados que imitavam sons de trompa, essas coisas. Isso vai tirar trabalho de músico. Tirou, mas tudo se adaptou, tudo foi outra vez. Isso vem vindo em ondas. Inteligência artificial é uma coisa super importante. Assim, foi assinado agora, como está escrito, como você falou também, aquela greve de roteiristas que estava tendo nos Estados Unidos acabou semana passada, mas acabou com algumas condições de eles terem total transparência no que é apurado nesses streamings, nessas próprias empresas que estão se formando agora de inteligência artificial, que eles vão deter esses produtos, né? Então, assim, é necessário ter transparência, que é uma coisa que não tem, se você for nas plataformas streaming de filme ou de música também, não é assim, é muito difícil de você ter detalhes das suas coisas que são executadas. Algumas têm, outras não. As TVs abertas pagam muito, muito bem, certinho, assim, é um relatório enorme que eu participo, às vezes, porque eu faço também músicas para novelas, para TV aberta, então isso é um pouco mais especificado. Mas, assim, esse acordo que foi feito nos Estados Unidos, que repercute aqui também. Aqui a gente acaba indo na mesma história. Eles querem garantia de que isso se for usado isso, tem uma autoria humana, né? Então, eles querem ser remunerados por isso. É uma coisa muito difícil de acontecer, mas... Olha, é uma grande dificuldade, não é, Teco, uma união entre todos os atores, todos os protagonistas, dentro de todos os setores, por uma regulamentação. Vamos pegar um exemplo aqui. Você produz trilhas para cinema e para publicidade. E essas trilhas podem ser feitas daqui para frente por meio da inteligência artificial. Vamos pegar essa possibilidade. Aí você tem o locutor da publicidade para a qual aquela trilha foi feita artificialmente, e esse locutor também é artificial. Você pode ter um dublador artificial para aquele filme cuja trilha que você poderia ter produzido também é artificial, ou seja, olha só quanta gente envolvida, né? Eu falei aqui da locução, falei da dublagem, falei da produção da trilha, enfim, temos um tripé, fora as outras, né?
atividades que existem dentro do setor. Então, a gente tem que unir todo mundo, e essa é a grande dificuldade no sentido de buscar uma regulamentação, não? Sim, sim, sim. Você falou num ponto importante, que é aquela coisa das dublagens pelo mundo. Eu tenho, como o Caio aqui, tenho uma sobrinha que também trabalha com vozes originais, com dublagem. Assim, se concretizar isso, esse setor some. Porque o Brad Pitt, lá no filme original, vai ser dublado com a voz do Brad Pitt em castelhano ou em português, o que for. Então, assim, sim, precisamos de uma união e constante, né? Assim, todo mundo precisa falar a mesma língua, porque se você, como eu te falei, se você é um artista que você faz seu show num estádio, num barzinho, não sei o que lá, você vai ser remunerado imediatamente ali. Agora, quem não é e quem tem o direito intelectual da coisa, que é um compositor, que é um cara que faz um texto, é uma briga boa, mas e aí é como você falou, é um leque que está se abrindo com vários profissionais, é muita gente assim, que pode, mas digo outra vez, tudo assim, são coisas que aparecem que você não tem como tirar da tomada mais, você não pode tirar a internet da tomada, você não pode... São coisas que são inevitáveis. Carro por aplicativo também, você não pode voltar atrás. Vão indo, assim, você tem que se adaptar. A gente sabe, Teco, que a inteligência artificial pode muito, mas eu acho que ela ainda não pode tudo, e tomara que não possa tudo mesmo. Então, na música, na trilha, o que a inteligência artificial não pode? Por exemplo, na voz humana, ela não faz as inflexões, ela não faz a interpretação como a voz humana é capaz, né? Na música, como é que isso acontece? Então, existe um banco enorme de sons, de arquivo, de história, de música, que você é capaz de fazer um Debussy agora, assim, por inteligência artificial. Eles têm todas as obras do Debussy num arquivo que eles vão construindo e tem aquele estilo, né? Agora falando não da moda, mas do estilo da pessoa, que está ali. É a marca da pessoa. Então, ele consegue fazer. Aí é aquela coisa que a gente estava conversando antes. Na publicidade, por exemplo, está ficando uma coisa muito impessoal, muito fria, falando da música, né? Esses patrocinados que a gente recebe por Instagram, por TikTok, a verba da publicidade, por exemplo, há muito tempo já está na internet. Não está só na TV, no rádio, né? Está ali também, grosso, assim, é um dinheiro grosso. E, se você prestar atenção, claro que eu vejo a minha parte também com certo pesar. Só você escutar aquelas músicas que estão embaixo daqueles patrocinados do seu Instagram, elas são bem feitas, foram feitas por um produtor que nem eu. Está muito bem feita, só que tem um grande problema, tanto faz. Aí, na hora que você chega no tanto faz, você vai perder o jogo. Porque, assim, se tirar a música, tudo bem, as pessoas vão perceber. Mas, assim, a música que estiver ali, dando o recado ali de vendendo calças mais largas, ou sabe o que for, né, ou pad, sei lá, qualquer produto, aquela música ali, tanto faz. Então, quando você chega nesse ponto, você se distancia da coisa artística. Sim, não é um produto mal feito, é um produto bem feito. Só que você está muito longe de uma coisa autoral, que você põe ali sua respiração, põe ali o seu traço. E, claro, nesses casos aí que eu citei, tanto faz. Aí tudo bem, a inteligência artificial vai cumprir. Agora, se é uma trilha de um filme, a trilha de uma novela, de uma cena, de uma coisa, aí não. Uma Olimpíada, não. Dá para entender claramente. O tanto faz acaba comprometendo a conexão. A gente tem a conexão de todas as pistas. Você tem a trilha, você tem a imagem, você tem o áudio daquilo que está sendo falado, né? Além do áudio da trilha, enfim, tudo isso se conecta. Quando entra no tanto faz, aí perde a conexão, tanto faz. É isso aí, exatamente, esse é o ponto. Deu para entender claramente. Pessoal, 12h49 agora, vamos passar rapidamente para o próximo assunto aqui com o Caio. Olha, após o atropelamento de um homem, 4 pessoas tentam reconstruir a própria história dessa vítima a partir da sua aparência, suas roupas, a posição do corpo, uma marca na sola do seu tênis. Esse é o fio condutor do espetáculo
para os dois lados. Essa montagem contrai a relação da verdade dos fatos e suas possíveis interpretações, motivadas por anseios e crenças individuais e até tendenciosas de cada um. A peça é do núcleo de cerimonioso de teatro e encerra a temporada nesse domingo no Teatro Comune, aqui em São Paulo. Ô Caio, quem é esse atropelado? É você no espetáculo? Boa tarde. Sou eu. Eu sou o homem, a pessoa que é atropelada. Mas a pergunta é justamente essa, né? Eu sou o ator que faz esse homem, mas quem é esse homem? Quem era esse homem? E como você mesmo disse, é muito trazer para o nosso cotidiano, né? Quem nunca estava ali na rua, presenciou algum acidente, alguma coisa e foi lá curioso para saber o que que era, e de repente cada um fala uma coisa. Ah, era o fulano de tal. Ah, ele estava não sei onde. Olha ali como ele era. Ah, para onde que ele estava indo? Então são essas curiosidades que rodeiam esse homem dentro da peça, que traz essa coisa mais realista para a peça, e vai se contando várias histórias de quem era esse homem, para onde ele estava indo, o que ele faria, né? Mais ou menos nesse jogo que a gente pretende no espetáculo. Não é uma construção única para definir quem era ele, enfim, são vários olhares, várias ideias de quem poderia ser, como ele poderia ser, para onde ele estaria indo e naquele momento do atropelamento, é isso? Exatamente. A gente tem a figura do homem, que ele passou por isso, então a única pessoa que pode dizer quem ele é e para onde ele estava indo é ele mesmo. Só que a gente tem mais 4 figuras que presenciaram o que aconteceu, né? Em alguns lampejos de consciência, esse homem pós-atropelamento tenta se lembrar para onde ele estava indo, o que estava acontecendo, mas ele começa a divagar. Ele está nesse limiar entre a vida e a morte. Então ele começa a se esquecer aos poucos. E cada um com base no... Até falando de moda, né? Falando sobre estilo, por conta do que ele estava se vestindo, ele não deveria ser daquela região. Ele usava uma roupa mais simples, ele estava vindo de uma outra região, ele estava com tênis muito gasto. Então, cada um começa a contar uma história e dentro desses cada uns, um interrompe o outro dizendo, não faz sentido o que você está dizendo. Ele era tal pessoa, dando afirmações, mas sem saber, construindo uma verdade que não é bem uma verdade. E cada um vai embarcando na sua própria viagem de quem era esse homem. Vocês levam em consideração o que se passa na cabeça do público no final? A que conclusão o público chega sobre quem era ele? Sim, a gente sempre recebe muitos feedbacks da plateia e tenta trazer essa visão para próximas apresentações, para entender, né, se conecta ou não. Porque, tirando a sinopse da peça que fala que um homem é atropelado, nunca se revela se esse homem está vivo ou se ele não está, se ele está num campo espiritual ou se ele não está. Então, cabe a quem está assistindo interpretar. Não está errado, né? Se você entende que esse homem está morto, que ele não está, o que está acontecendo, se aquilo está acontecendo naquele presente momento é uma lembrança, cabe a cada um interpretar, né? Mas muitas coisas se conectam, né? A questão de quando essas 4 figuras começam a julgar aquele homem, quem ele é, tem essa crítica a esse tipo de interpretação que a sociedade faz como um todo de indivíduos que não se conhecem. Eu não sei quem é, mas eu acho que ele é. Eu acho que ele era um criminoso. Não, ele devia ser um trabalhador. Então existe também essa construção por trás. A ideia é fazer um julgamento dele? Não é fazer um julgamento, mas mostrar como as figuras, como as pessoas se portam perante a sociedade. A gente tem figuras que vão... exatamente. A gente tem pessoas... Dentro dessas figuras, as próprias 4 figuras, elas variam de personas, digamos assim. Então a gente tem um momento em que elas representam pessoas mais snobs, pessoas um pouco mais deslumbradas com a vida, que começam a traçar um verdadeiro filme dentro da história. Então existe uma menção ao filme, eles fazem uma construção de um filme que assistiram numa segunda-feira à tarde e que poderia ser a história daquele homem. Então é uma grande loucura dentro da interpretação de cada um nas histórias, né? A vítima fala durante o espetáculo. Eu estou entendendo aqui que eu já fiz a minha versão aqui. Ele morreu.
Então, se ele morreu, ele não fala. E se ele fala, vocês partem para o inverossímil? É, Aquilo que não é... as cenas que o homem, todas as cenas que o homem aparece, que sou eu que faço o homem, é uma encenação não realista. Existe uma iluminação diferente, então entende-se que ele fisicamente não está ali falando. Existe a cena dele deitado, atropelado, que seria o corpo físico dele, mas quando ele fala, é um outro campo, que pode ser a consciência dele, ou interpretam também que pode ser uma projeção astral desse homem, olhando de fora. Mas ele não se vê, mas ele vai falar sim. Olha, gente, vamos dar a ficha técnica, então, desse espetáculo para os dois lados. Está no Teatro Comune. Apresentações agora sábado e domingo, amanhã e depois de amanhã. Sábado às 9h, domingo às 7h. Rua da Consolação, 1218. Olha, para quem não conhece, olha, é pertinho ali da estação Higienópolis Mackenzie. Se você for de metrô e tropeçar na porta, você cai no teatro ali do ladinho. É uma porta pequenininha, né? Eu já passei por diversas vezes ali, toda pichada, não é? Quando tá aberto, assim, tá tudo bonito, uma porta de vidro, você consegue ver as instalações, você passa em frente, você nem sabe que é um teatro. Quando ele tá fechadinho ali, fica bem escondidinho. Gente, 4 minutos para 1h. Uma pergunta para cada um que vem da audiência. Eu vou pedir muita rapidez para vocês responderem para a gente terminar o programa aqui no tempo. Como o Caio está falando, eu vou com a pergunta do Jaime do Jardim Bonfilholi. Jaime, obrigado pela participação aqui. Em que medida a inteligência artificial pode interferir na atividade de um dublador? É a pergunta do Jaime. E a gente já falou a respeito um pouquinho disso com o Teco. É verdade, é basicamente isso que foi citado. Existe uma grande luta dos dubladores em relação a isso, da questão de você traduzir uma voz original em inglês artificialmente para um outro idioma. Claro que sem as inflexões, sem a interpretação que o ator brasileiro, o ator do dublador vai colocar. Então, existe sim esse perigo, mas você cria uma dublagem mecânica. Como o próprio Teco falou, se a gente cair no tanto faz na dublagem, a voz sintética ela vai ser abraçada por que tanto faz. Então, a gente sabe que vai existir, mas produções realmente importantes, a voz humana ela é indispensável. Kátia, a Priscila Lopes no YouTube quer saber, em uma cidade como São Paulo, a moda pode ser diferente até de um bairro para o outro? Bem rapidinho, boa pergunta, hein? Seguramente, a gente, como está na peça do Caio, né? Que as pessoas deduzem de onde é pela vestimenta, pelo que a pessoa está vestindo. Sim, muda completamente. Até as vitrines mudam. Você não precisa nem ver as pessoas de um bairro para o outro, muda completamente. Legal. Paula, o Júlio Calhado está no Facebook, quer saber as grandes questões atuais como sustentabilidade, questões raciais, sociais e de gênero são uma tendência também nas artes plásticas. Bem rapidinho, Paula, por favor. Sem dúvida, são uma tendência também nas artes plásticas e eu acho que, como a gente conversou, né, são pautas que já começou no debate, na militância e na necessidade das pessoas e hoje em dia está nas artes visuais, sim. Tudo isso. Legal. Juliana Rocha está no Instagram. Teco, ela quer saber se existem muitos casos em que a trilha sonora se torna maior que o filme. Tem, né? Tem bastante. Tem temas maravilhosos de Ennio Morricone ou de John Williams, E.T., Caçadores, que você espera, sempre que você vai numa versão nova, como teve Indiana Jones agora, você espera que horas que vai aparecer o tema musical. É claro que é uma grande ajuda, né? O maior dos exemplos aí de que a trilha supera o filme é Chariots of Fire, você não acha? Não, essa é uma delas, sensacional, assim. Com certeza. Devia dizer, Fala. Não fez a pergunta, vale a pena ir na Bienal de São Paulo, se o Júlio está em São Paulo, porque eu acho que isso vai responder bastante a pergunta dele. Legal. Bom, gente, faltando 1 minuto para 1h, a gente vai colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala, de sexta-feira. Muito obrigado pela presença de todos por esse bate-papo super bacana, super legal, super quente. Kátia Simone, empresária e consultora de moda e estilo. Paula Parisot,
ela está em Buenos Aires, na Argentina, artista visual e escritora. Teco Fux, compositor, produtor e instrumentista. E o Caio Freire, ator e dublador, que ele está em cartaz com a peça Para os Dois Lados, aqui em São Paulo, no Teatro Comune. Programa Gente que Fala por aqui é sempre realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você aí do outro lado, internauta, espectador, você ouvinte, a razão da nossa presença sempre por aqui. A gente volta na segunda-feira pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Bom final de semana para todo mundo. Muita diversão, muito lazer, muita cultura e muito descanso também. A gente volta então na segunda a partir do meio-dia. Um abraço a todos, tchau, até lá. E você fica com o Lucas Neto com o programa O Melhor para a Melhor Idade agora. Um abraço.